Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai gravar alguns vídeos para tirar dúvida, né, de um inscrito referente à parte de projetor de perfil, nesse caso falando sobre estratégias de medição, né, voltada para a parte de análise de cilindricidade, né, ou melhor, circularidade, né, já que vai ser um elemento bidimensional, e a parte de medição de passo, né, para a rosca. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre uma estratégia bem usada, né, para parte de circularidade, né. Um ponto que vale ressaltar, né, muitos projetores de perfil, né, vêm com softwares, né, já agregados, né, no seu display digital para auxiliar na medição de algumas tolerâncias geométricas, né, como o caso de circularidade, né, paralelismo, perpendicularidade, né, mas obviamente isso aí acaba trazendo um incremento ali maior, né, de valor para o equipamento, né. Então, mesmo não tendo certos recursos, dá para você criar alguma estratégia, né, em alguns casos, obviamente, e chegar próximo ali da indicação concreta e, obviamente, fazendo um vínculo com a parte de controle de qualidade para verificar a viabilidade do mesmo, né. Bom, no caso aqui, para análise de circularidade, né, o que é muito comum, né, de ser feito. No caso, quando você vai fazer esse tipo de medição de circularidade, né, uma estratégia muito comum é exatamente alinhar, né, o marcador, né, do display do projetor de perfil, né, aproximadamente no topo, né, exemplo do elemento circular, né, então você faria esse alinhamento aqui, deixa eu marcar aqui de vermelho, você faria, o primeiro passo seria fazer esse alinhamento aqui, né, faria o alinhamento e obviamente iria zerar, né, o eixo X e o eixo Y, né? Você teria ali um valor zero para ele, criaria, né, um ponto zero ali de referência, e depois é só deslocar, né, no eixo X, né? Então, exemplo, zeraria nesse ponto, deslocaria para no eixo X, fazendo o tangenciamento no outro lado, ou seja, esse elemento geométrico aqui, deixa eu marcar de azul, né, se você for observar referências bibliográficas, né, de parte de elemento geométrico, aqui seria o que? Uma corda, né? Então você teria um comprimento aqui específico, né? Vamos chamar esse comprimento aqui de A. Você teria esse comprimento A. E aí o que acontece? Com a referência desse ponto inicial sendo 0 para X e 0 para Y, nesse caso o principal seria o X mesmo, né? O Y não teria tanta importância, mas principalmente o X, você teria um novo ponto aqui qualquer, né? Então, exemplo, vamos supor que esse ponto ele tivesse a referência, o segundo ponto fosse X 22,500, né? Ou seja, deslocou 22,500 milímetros. Então, o que é que você faz? Pega esse valor, divide por 2, né? Vai dar 11.250 e traz exatamente para o centro do objeto. Traz para o centro do objeto, né? Então, independente da posição da corda, né, desse elemento geométrico que você for pegar ali de referência, tangenciando ele de um lado do outro, ele vai sempre, pegando o valor dividido por 2, ele sempre vai trazer ele para o centro, né? E aí, fazendo isso, chegando no centro, o que é que você faz? O marcador, né, eu vou apagar aqui, vou trazer só o marcador agora, vou pegar aqui a referência dele do centro. Então, o marcador, você iria tangenciar ele exatamente no topo do objeto, né? Iria tangenciar ele no topo do objeto, né? Como você já estaria com o ponto no centro, né, só iria deslocar ele para cima. Quando tangenciasse nesse ponto, aí você iria zerar de novo, ia criar um novo ponto de referência. E aí, no caso, para esse eixo aqui, seria o que? O eixo Y, né? Então você tangenciaria ele no topo e iria deslocar esse marcador até ele chegar no outro lado oposto, né? E aí você teria um comprimento. Esse comprimento seria o que? O diâmetro, né? Seria ali o diâmetro com base nessa verificação aqui, né? Então você teria um valor ali associado ao diâmetro, que nesse caso aí seria essa relação aqui linear. E aí o que é que a gente faz? Anota esse valor, né? Normalmente o que é que a gente faz? 3 vezes a medição para tirar a média, né, desse mesmo segmento. E aí, feito isso, guardado esse valor, o que é que a gente vai fazer agora? Esse mesmo processo com o marcador, tangenciando ele em um ponto, só que agora a gente vai fazer esse referenciamento agora para Y. Pega a corda, pega a referência do centro, tangencia aqui nesse lado oposto e depois desloca de um lado para o outro. E aí você vai ter um novo valor de diâmetro.
né? Então, teoricamente, vamos supor que o diâmetro 1 verificado tivesse dado 45,001. O segundo diâmetro do lado oposto, né, com deslocamento a 180 graus, vamos supor que tivesse dado 45,003. Então você já teria duas referências aí de valores de diâmetro, né? E nesse caso aqui, indicando que nenhum bateu, entre aspas, exatamente o valor. Obviamente tem que se verificar a tolerância associada, mas de fato é indicando que não está uma circularidade perfeita e está tendo uma variação. Mas é muito comum não fazer somente duas medições, né? E no caso fazer de fato 4 medições, né? Você teria 2 medições e aí teria mais 2. E aí no caso, para ter mais 2 é só girar, né, o objeto, né? Normalmente se gira ele aproximadamente 45 graus, né? Gira ele aproximadamente 45 graus e se tira novamente 2 medições. Então basicamente você ficaria com uma medição, 2, iria girar 45 graus, né, e faria a mesma referência, só que agora em novos pontos. Então basicamente você ficaria ali com 4 medições que dariam uma boa precisão ali referente à circularidade do objeto, né? Então essa é uma estratégia muito comum aí para esse tipo de medição, tá bom? Próximo vídeo a gente vai falar sobre uma estratégia também muito comum para medição de passo, né, para rosca, né? Muita gente às vezes acaba se confundindo, pegando só o ponto ali da crista e não cria um encadeamento para fechar. De fato você tem uma linha, né, para garantir ali um melhor encadeamento, tá bom? Então no próximo vídeo a gente fala isso sobre a estratégia de medição para rosca. Valeu!